A paz do Senhor, meu irmão. Sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da Escola Dominical da CPAD, nesse primeiro trimestre do ano de 2023, onde estamos estudando a respeito do avivamento. A revista desse trimestre tem o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A revista desse trimestre, escrita pelo pastor Elinaldo Renovato. Nós já estamos estudando a lição hoje de número 5, que será estudada presencialmente nas igrejas, na escola dominical, no domingo, dia 29 de janeiro de 2023. E tem o tema o avivamento na vida da igreja. Lembrando sempre que essa videoaula ela não substitui a aula presencial. Então os irmãos devem procurar no domingo ir à igreja, à escola dominical, para que possam ali crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E também para que possam ter ali um momento de comunhão com os irmãos. É muito importante, eu sempre friso aqui, a gente ter esse momento de comunhão com os nossos irmãos. A comunhão, ela é um dos elementos do culto. E nós não podemos deixar de buscar ter comunhão com os nossos irmãos. Então aqui o textuário está em Atos, no capítulo 2, versículo 4. A gente vai falar bastante a respeito do capítulo 2 de Atos, onde ali se deu a inauguração da igreja. E no versículo 4 do capítulo 2 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui a gente vê já, esses cheios do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na vida do cristão é repetida ao longo do livro de Atos dos Apóstolos e mostra o momento em que as pessoas estão ali cheias do Espírito Santo e o Espírito Santo agindo, atuando através de suas vidas. E a verdade prática diz: ao longo dos anos a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Nós vamos falar bastante a respeito disso aqui hoje. Frisar, esse é um dos nossos deveres, falar a respeito da atualidade, da validade, da atualidade do batismo no Espírito Santo e também dos dons espirituais, falar a respeito deles e buscá-los. Então a gente viu na aula passada, nós falamos a respeito da importância do Espírito Santo na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo, para que fosse avivado e bem sucedido. E na aula de hoje a gente vai estar falando da importância do Espírito Santo como executor desse avivamento também na igreja em Atos dos Apóstolos. A leitura bíblica em classe está aqui no capítulo 2, dos versículos 1 ao 13, que é o momento em que há o cumprimento da promessa de Deus do batismo no Espírito Santo para com a igreja primitiva. Então aqui os irmãos fazem a leitura dos versículos 1 ao 13. A gente vai falar também de outros versículos aqui ao longo da aula do capítulo 2. Então, se der, faz a leitura completa do capítulo 2, para que possa, na próxima aula também a gente vai estar falando ali a respeito de Pedro, Vai também estar incluso aqui o discurso de Pedro nesse capítulo 2, mas os irmãos já leem já para poder estar aí, a gente vai estar utilizando alguns versículos ao longo da aula nesse capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Então a gente vai estar vendo que o avivamento produzido pelo Espírito Santo na igreja primitiva, ele traz vida à igreja. Foi um momento ali de inauguração da igreja. A igreja já estava criada, a gente vai falar disso aqui, mas foi o momento da sua inauguração e ele trouxe vida à igreja, trouxe justamente o avivamento, trazer vida à igreja. Esse avivamento trazido pelo Espírito Santo, ele dinamizou a obra da igreja, ele é a força motriz, que dinamiza a obra da igreja. Então tudo aquilo que a igreja fazia era porque o Espírito Santo
estava dando a força justamente para que eles pudessem agir. E também esse avivamento produzido pelo Espírito Santo buscava, né, o seu alvo era glorificar a Cristo, né? A gente vai estar também falando aí no último tópico a respeito de como ter um ministério avivado, né? Justamente com base na igreja primitiva, né? E a gente vê que esse avivamento produzido pela unção do Espírito Santo na igreja primitiva buscava glorificar ao Senhor Jesus. Esse era o alvo do avivamento produzido na igreja primitiva, a glorificação de Cristo. E aí a gente vai compreender, né, ao final de tudo isso, a necessidade que nós temos do Espírito Santo para que possamos executar a grande comissão, a qual nós também fazemos parte, com poder, como também executou ali a igreja, a igreja dos apóstolos, né, a igreja em Atos. Eles executaram a grande comissão com sinais, com maravilhas, com poder do Espírito Santo, e nós temos que tomar como base esse avivamento produzido na igreja primitiva para que nós hoje possamos também executar com primazia a grande comissão da qual nós também fazemos parte. E aí nós precisamos então proclamar, né, que a promessa de Deus do batismo no Espírito Santo para revestimento de poder, ela é válida e ela é atual, né? Está disponível para todo aquele crente que é salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E somente debaixo da unção do Espírito Santo é que nós podemos ter um ministério avivado, como foi o ministério da igreja em Atos dos Apóstolos, né? Então, se queremos ter um ministério avivado como o da igreja primitiva, nós precisamos entender o porquê que eles tinham um ministério avivado. Por que a igreja primitiva tinha o poder de Deus agindo no meio deles. Precisamos entender isso. E se eles tinham a presença do Espírito Santo, se eles tinham ali o ministério ungido pelo Espírito Santo, com batismo no Espírito Santo, precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. Nós já falamos aqui que é essencial termos a presença do Espírito Santo na nossa vida. E não necessariamente a presença do Espírito Santo está somente na vida daquelas pessoas que são batizadas no Espírito Santo. Veja, andar em Espírito produz dentro de nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é diferente dos dons do Espírito, dos dons espirituais. Mas Deus tem disponível para nós o fruto do Espírito quando andamos em Espírito e combatemos contra a carne, não cumprimos as obras da carne. Mas Deus também tem disponível para nós os dons espirituais. Eles têm as duas coisas disponíveis para nós. E nós devemos buscar as duas coisas. Nós devemos buscar ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas e devemos buscar o revestimento de poder. Se Deus tem isso para nós, por que nós não vamos querer? Devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, buscar o batismo no Espírito Santo para podermos executar cada vez melhor a obra que o Senhor tem nos confiado. Então aqui a lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico a gente vai estar vendo o batismo do Espírito no Espírito Santo e o público-alvo, né? Falando um pouco a respeito do batismo no Espírito Santo e para quem é o batismo no Espírito Santo e também os ataques, né, ao pentecostalismo, né? Nós que acreditamos na atualidade do batismo no Espírito Santo. No segundo tópico estaremos vendo o dinamismo da igreja apostólica, né? Veremos aí então como é que o Espírito Santo atuou, quais foram os sinais que sucederam ao batismo no Espírito Santo, quais foram os sinais que evidenciavam o avivamento produzido pelo batismo no Espírito Santo. Então a gente vai estar vendo isso daí. E no terceiro tópico, o ministério ungido para os dias atuais, né? Fazendo então essa aplicação, entendendo, né, aí como ter um ministério avivado de acordo com a igreja primitiva, né? Se baseando na igreja primitiva e trazendo para nós, aplicando em nossas vidas. Como a gente já falou, nós vivemos um tempo de frieza espiritual.
Vivemos um tempo em que as pessoas não buscam mais ser avivadas, realmente avivadas espiritualmente. Infelizmente, isso tem feito com que a igreja ela passe por vários problemas, por várias situações difíceis e não consiga sair dessas situações, porque ela não busca o avivamento da parte de Deus. Veja, como a gente falou aqui na primeira aula e vem falando aqui ao longo das lições, para que nós possamos alcançar o avivamento da parte de Deus, é necessário nós cumprirmos com algumas exigências, com alguns requisitos que Deus já predeterminou. E aí nós precisamos cumprir com isso para que possamos alcançar o avivamento da parte de Deus. Da mesma forma, né, que ali Deus falou para Salomão, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, ali nós temos princípios a serem seguidos para se obter um avivamento. Se nós estamos passando por alguma situação difícil, nós estamos passando por algum problema, nós precisamos seguir aqueles requisitos ali que foram prescritos por Deus para podermos alcançar as bênçãos da parte do Senhor e alcançarmos o avivamento, nós sairmos dessa situação difícil. Se nós estamos aqui embaixo, para chegarmos aqui em cima, é necessário cumprir com aquilo que foi prescrito já por Deus. Então, como ele diz, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, aí é que Deus vai agir. Vai ouvir, perdoar os pecados e vai sarar a terra. Então veja, né? A gente vai trazendo isso daqui e nessa lição de hoje a gente vai também entender que é necessário para que possamos ter poder da parte de Deus, poder como a igreja primitiva teve, se basear no que a igreja primitiva fazia. E a igreja primitiva ela foi inaugurada ali no Pentecostes com o batismo no Espírito Santo. E como é que eu vou poder agir como a igreja primitiva agia, fazer o que a igreja primitiva fazia, se eu não estou buscando nem o batismo no Espírito Santo, se eu estou negligenciando o batismo no Espírito Santo? Então, para que possamos ter um real avivamento, nós devemos olhar para a palavra e cumprir com o que a palavra nos fala. Buscar a Deus conforme aquelas pessoas buscaram, se nós queremos ter a mesma experiência que eles tiveram também com Deus. E muitos falam, mas a igreja primitiva fazia isso, fazia aquilo, e Deus operava dessa forma, operava daquela outra. Por que Deus não está operando hoje? Nós precisamos buscar a Deus da mesma forma que aquelas pessoas buscavam, para que Deus possa operar da mesma forma. Está tudo escrito, está tudo ali, a receita está ali, para que nós possamos seguir da forma como ali está. Mas infelizmente, muitas pessoas têm feito, negligenciado aquilo que Deus tem disponível para nós. E nós, como pentecostais, isso aqui vale a gente frisar, nós acreditamos e ensinamos a validade e a atualidade dos dons espirituais e também do batismo no Espírito Santo, com evidência inicial do falar em línguas. A gente vê, aqui o autor ele coloca no ponto 1, e é importante destacar que o chamado de Jesus para a salvação, ele precede, ele antecede o batismo no Espírito Santo. Então veja que Jesus, quando ele morreu para toda a humanidade. Como está lá na primeira epístola de João, no capítulo 2 e no versículo 2, diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E em outros versículos a gente vê que a salvação ela é para todos. Veja, Jesus morreu por todos, mas para se obter a salvação é necessário ter fé para receber a salvação por meio da graça. É como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Pela graça sois salvos por meio da
fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então veja, para poder obter a salvação, veja, Jesus morreu por todos, mas para se obter a salvação é necessário acreditar no Senhor Jesus. É necessário ter fé para que por meio da graça possamos ser salvos. E a salvação, ela é um processo. E ela possui alguns aspectos, né? O aspecto instantâneo, o aspecto progressivo e o aspecto futuro. No aspecto instantâneo, a gente vê a justificação, que vem por meio da fé. A gente vê o arrependimento, a regeneração, onde nós vemos uma nova criatura. Isso tudo no aspecto instantâneo. No momento em que aceitamos a Cristo, isso ocorre, a justificação, a regeneração, a santificação posicional, ali nós nos tornamos santos, somos posicionados como santos. E no aspecto progressivo, contínuo, do dia a dia, do processo da salvação, nós temos a santificação progressiva. Então, no nosso dia a dia, nós devemos buscar se santificar. Isso o autor ele trata aqui, no ponto 1, né, onde ele vem falando justamente das condições para se receber o batismo no Espírito Santo. Porque veja, como eu falei, o batismo no Espírito Santo ele é antecedido da salvação em Cristo Jesus. Somente recebendo a salvação podemos receber o batismo no Espírito Santo. E aí tem esse aspecto, os aspectos instantâneos, o aspecto progressivo e essas condições, né, o arrependimento, a justificação pela fé, a regeneração, a santificação, são condições aí indispensáveis para que se possa receber o batismo no Espírito Santo. Só se pode receber o batismo no Espírito Santo se passar pelo processo, se estiver no processo da salvação, se for salvo. E aí tem um aspecto futuro, né, que diz respeito a algo que ainda irá ocorrer, que é a glorificação. No caso, para nós que estamos vivos, se Jesus Cristo voltar antes de morrermos, seremos transformados, glorificados. E se morrermos antes da vinda de Cristo, antes do arrebatamento, seremos aí ressuscitados e transformados, glorificados. Esse é o aspecto futuro da salvação, né? A salvação ela é esse processo, com o aspecto instantâneo, ali inicial, progressivo ou contínuo, e o aspecto futuro. E é necessário, então, estar no processo da salvação para poder receber o batismo no Espírito Santo. Quem quer receber o batismo no Espírito Santo precisa ser salvo inicialmente. E aí, como eu falei, nós somos pentecostais e acreditamos na validade, na atualidade dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, com a evidência essencial de falar em línguas, mas isso sofre aí, ao longo dos anos, né, alguns ataques. A gente vê que desde o momento em que houve ali no Pentecostes o batismo no Espírito Santo, houveram já alguns ataques. Então a gente vê que o primeiro ataque vem por parte daqueles que não acreditam na validade dos dons espirituais. Essas pessoas eles consideram que isso daí é algo falso, é uma farsa. Muitos dizem que é uma histeria, outros até dizem que é possessão demoníaca. E chegam aí, no caso, até a zombar, né? Como foi o que ocorreu, como eu falei, justamente no momento em que houve o batismo no Espírito Santo. A gente vê que no capítulo 2, no versículo 13, está inclusive na leitura bíblica em classe, e diz assim: e outros zombando diziam, estão cheios de mosto, né? Ou seja, estão embriagados, né? Então estavam ali, na verdade, zombando, não acreditavam naquilo que estava acontecendo. Esse é um grupo, são aquelas pessoas que não acreditam na validade dos dons espirituais, acreditam que isso não existe. O outro grupo são aqueles que não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Esses são os cessacionistas, que o autor até traz aqui no ponto 3 do tópico 1, né? O engano dos cessacionistas, que são aquelas pessoas que ignoram os fenômenos espirituais, né? Os dons espirituais, porque não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Veja, eles acreditam na validade, mas dizem que isso daí ficou no tempo dos apóstolos, aí era para a igreja primitiva, não diz respeito a nós hoje em dia. Então eles não acreditam na atualidade
dos dons espirituais. Outros, né, dizem aí até que o batismo no Espírito Santo é o mesmo que a salvação, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco e ver que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Existe o batismo no Espírito Santo e existe a salvação. São duas experiências distintas. Até porque para receber o batismo no Espírito Santo é necessário que o crente seja salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. São experiências distintas. E outro grupo também, que aí ataca ao pentecostalismo, é a nossa forma de pensar, são aqueles que não acreditam na evidência inicial do falar em línguas, né? Essas pessoas, elas acreditam na atualidade e na validade dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, mas eles acreditam que não há necessariamente a evidência do falar em línguas ali quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, né? Então são esses três grupos que aí divergem do pentecostalismo, que atacam a doutrina pentecostal do batismo no Espírito Santo. Então, a gente precisa entender aqui em relação ao batismo no Espírito Santo, tem algumas questões que a gente precisa esclarecer, mas a gente vai esclarecer duas aqui. A primeira é a diferença entre o batismo no Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo, né? Existe uma diferença entre esses dois. O batismo do Espírito Santo, ele tem como agente o Espírito Santo. Veja, é o batismo do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem batiza. Ele é o agente batizador, né? E aqui nesse batismo, batismo do Espírito Santo, com D, né? Do Espírito Santo, nele todos os salvos, eles são batizados, são imersos pelo Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo é o agente, são imersos no corpo místico do Senhor Jesus, que é a igreja. Então, isso daqui ocorre justamente no batismo ali, quando a pessoa é salva. Ocorre justamente no momento ali da salvação da pessoa, né? Quando ela é imersa, ou batizada pelo Espírito Santo, imersa na igreja, no corpo de Cristo. Esse é o batismo do Espírito Santo, conforme está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 13. Primeira epístola aos Coríntios 12, 13, onde diz assim: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido em um Espírito. Veja, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, justamente no corpo. E aqui também em Gálatas, na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 27, diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Esse batismo aqui é o batismo que o Espírito Santo faz em Cristo, né? Que é no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então, quando aceitamos a Cristo, somos batizados pelo Espírito Santo no corpo. Esse é o batismo do Espírito. O outro batismo é o batismo no Espírito Santo, onde aí o agente é Jesus. Veja, o outro agente era o Espírito Santo, agora o agente é Jesus. E nesse batismo, o salvo, veja, já salvo, né? Ele é imerso no Espírito Santo. Veja, no batismo do Espírito Santo, a pessoa ela é imersa em Cristo pelo Espírito Santo. No batismo no Espírito Santo, no Espírito Santo, Jesus faz com que a pessoa seja imersa, batizada no Espírito Santo. Ela é imersa no Espírito Santo para poder ser revestida de poder. Veja, o primeiro para a salvação, para ser imerso na igreja, fazer parte da igreja universal de Cristo. O outro para revestimento de poder, né, para que a pessoa ela tenha uma vida mais profunda de adoração a Deus e para que tenha uma maior eficiência no serviço ao Senhor. É um revestimento de poder, onde o agente é Jesus e o elemento batismal é o Espírito Santo. O crente ele é imerso no Espírito Santo para revestimento de poder.
Então existe o batismo do Espírito Santo, e o agente é o Espírito Santo, imerso na igreja, e existe o batismo no Espírito Santo, onde o agente é Jesus e o crente é imerso no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo é justamente o batismo para revestimento de poder, né? O que a gente está falando aqui hoje. E a gente consegue ver claramente aí essa diferença, porque o batismo do Espírito Santo, ele simbolicamente é mostrado através do batismo nas águas. Veja, nem sempre quem é batizado nas águas é batizado do Espírito Santo, né? Passa pelo batismo do Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas elas se batizam na água, mas não nasceram de novo, não nasceram novamente, não fazem parte da igreja. Mas aquelas pessoas que são batizadas do Espírito Santo e participam do batismo nas águas, né, eles mostram para os outros, simbolicamente, que foram regeneradas, né, que passaram pelo batismo do Espírito Santo. E aqui a gente vê em Atos dos Apóstolos, vou trazer aqui 2 exemplos, no capítulo 8, versículos 15 ao 17, justamente a diferença entre o batismo do Espírito Santo, representado ali pelo batismo nas águas, e o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Então, Atos capítulo 8, versículos 15 ao 17, onde diz assim: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Veja, eles ali só tinham sido batizados, era o batismo do Espírito Santo, batizados em nome do Senhor Jesus, batizados nas águas, mas ainda não tinham passado pelo batismo no Espírito Santo, pelo revestimento de poder. São duas coisas ali distintas. Também no capítulo 10, nos versículos 43 ao 48, a gente consegue ver essa diferença, né? Os versículos 43 ao 48 que diz assim: a estes dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crerem receberão perdão dos pecados em seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro estava pregando, né? E o Espírito Santo, houve ali o batismo no Espírito Santo. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, veja, eles tinham sido batizados no Espírito Santo, tinham sido revestidos de poder. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E aqui a gente vê, então, que o batismo nas águas ocorreu após o batismo no Espírito Santo. Por que Pedro diz isso? Porque eu vou negar o batismo nas águas, né, que é algo simbólico, para alguém que foi batizado do Espírito, né, que nasceu de novo. Para esses que foram batizados no Espírito Santo, que foram revestidos de poder, veja, se para ser revestido de poder eu preciso ser salvo, então aquelas pessoas ali, quando estavam ouvindo a mensagem de Pedro, já creram, passaram pelo batismo do Espírito, ou seja, foram posicionadas, né, pelo Espírito Santo dentro da igreja, né, já faziam parte da igreja, e ali também já foram batizadas no Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo ele agiu ali, né, de uma forma instantânea, né? Houve o batismo do Espírito, houve o batismo no Espírito, e Pedro disse, então o batismo nas águas é algo que eu não posso negar. Se eles foram batizados, se eles já fazem parte da igreja espiritual, da igreja universal, e também foram batizados no Espírito Santo, para revestimento de poder, como é que eu vou negar o batismo nas águas para eles, né? Que é algo ali para simbolizar aos outros que aquela pessoa nasceu de novo. Então, claramente se vê aí uma diferença entre o batismo do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. E para quem é esse batismo no Espírito Santo, né? Que é também objeto aqui do estudo do tópico 1, né? Para quem é o batismo no Espírito Santo? Como deixa bem claro Pedro, no seu discurso em Atos, no capítulo 2, e nos versículos 17 e 18, onde ele fala da profecia de Joel, né?
fica bem claro quando ele diz, nos versículos 17 e 18, o seguinte: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e também no meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então veja que aqui a promessa de Deus do batismo no Espírito Santo, que ele já tinha falado lá na época do profeta Joel, através do profeta Joel, era que qualquer pessoa de qualquer nação, de qualquer sexo, qualquer idade, qualquer camada social, poderia receber o batismo no Espírito Santo. Essa promessa da parte de Deus. Também nós vemos aqui ao longo do livro de Atos dos Apóstolos que essa promessa, o batismo, ela é tanto para judeus como também para gentios. Vemos também que ela é para quem já recebeu ali o Espírito Santo, para quem já tem o Espírito Santo, ou seja, para quem já é salvo na pessoa de Jesus, para quem já passou pelo batismo do Espírito, quem foi colocado na igreja, que é como está lá em João no capítulo 20, versículo 22, veja. E havendo dito isto, Jesus, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Veja, Jesus já tinha ali dado o Espírito Santo para a sua igreja antes deles receberem o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo já estava presente ali na vida deles. A gente vem falando disso já em aulas passadas, e a gente chegou nesse tema aqui hoje. E então é importante a gente entender que para receber o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, é necessário já ter o Espírito Santo em sua vida, andar em Espírito. E claro, como fica bem claro no versículo 39 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, como Pedro diz: a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, a todos os salvos. Então o batismo no Espírito Santo, ele é para todos os salvos, todos aqueles que são salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que desejarem o revestimento de poder para a execução da obra do Senhor. Deus tem disponível o batismo no Espírito Santo. É algo maravilhoso de Deus para nossas vidas, e aqueles que desejam devem buscar com afinco, pedir a Deus para serem revestidos de poder, para poderem executar melhor a sua obra. Então aí quem desejar mais informações a respeito do batismo no Espírito Santo, a gente tem uma lição aqui na playlist do terceiro trimestre de 2022 aqui no canal, a lição 8. Então quem quiser mais informações a respeito do batismo no Espírito Santo, vai lá na playlist terceiro trimestre 2022, lição 8, que a gente vai ter lá algumas informações adicionais a respeito do batismo no Espírito Santo, para quem quiser se informar. Então aqui no tópico 2, o dinamismo da igreja apostólica. Então a igreja ela foi primeiramente criada pelo Senhor Jesus e depois ela foi inaugurada lá no dia de Pentecostes, por ocasião do batismo no Espírito Santo. Então veja que enquanto Jesus estava aqui no seu ministério terreno, ele criou a igreja, ali ao lado dos seus discípulos, com a proclamação do Evangelho, da sua palavra. E enquanto ele estava aqui no seu ministério, ele criou, então, ali a sua igreja, com base na sua missão tríplice. A gente consegue ver aqui em Mateus, no capítulo 9 e no versículo 35, com essa missão tríplice do Senhor Jesus, Mateus 9, 35, a gente vê que com base nisso, a sua igreja também deu continuidade. Essa missão tríplice ela trouxe o maior avivamento à terra. Que missão tríplice era essa? Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então ele ensinava, ele pregava e ele curava, ele operava maravilhas. E a igreja ela foi fundada também com base nisso. E deu continuidade a isso que o Senhor Jesus trouxe. O ensino do evangelho, a proclamação, proclamar, falar do evangelho,
Porque para ensinar a gente precisa de tempo, né? Precisa estar ali, né? Educando, ensinando. O ensino ele é algo mais demorado. A proclamação a gente sai proclamando, falando para as pessoas. Por isso que quando a gente vai pregar, né, a gente faz uma pregação, é algo ali naquele momento. Mas o ensino é algo duradouro. É algo que leva tempo para se fazer, né? Por isso que Jesus ensinava nas sinagogas, onde as pessoas se reuniam e tomavam tempo ali para poder aprender, né? Como a gente faz na escola dominical. A gente se reúne ali para aprender, né, algo que a gente faz cotidianamente, para poder ter um êxito naquilo ali. Mas a proclamação da palavra é algo muitas vezes instantâneo, algo que acontece aqui e acolá, né? A gente prega num canto, prega no outro, né? Proclamando o evangelho, né? Falando. Aqueles que aceitam a Cristo, esses passam também ali a ser ensinados. É claro também que se nós temos a oportunidade, como por exemplo, chega alguém que não é crente para aprender na escola dominical, isso é maravilhoso, porque nós temos a oportunidade de ensinar também essa pessoa o evangelho do Senhor Jesus. Veja, são duas coisas, como eu falei, né? Aí, distintas. Veja, o objetivo é um só, é levar, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma, né? Como eu falei, a proclamação é porque é algo ali que acontece momentaneamente, né? Uma pregação, ela dura ali pouco tempo, mas o ensino é algo que é contínuo, né? E aí Jesus, ele tinha o ensino, ele tinha a pregação, a proclamação do evangelho, saía proclamando, e também tinha os sinais, as maravilhas que eram operados. Assim também a sua igreja levou isso, né? Esse grande avivamento, aí deu continuidade dessa mesma forma, com essa missão tríplice, ensinando, pregando e curando, né? Operando maravilhas. Então a igreja, ela foi criada nesse ambiente, né? A igreja foi criada nisso daí, para isso daí. Só que a inauguração da igreja, veja, a igreja já tinha sido criada por Cristo, mas a sua inauguração, ela se deu no dia de Pentecostes, né? Quando ela foi ali consagrada pela unção do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, né? Através do batismo no Espírito. Então veja que ela foi criada por Cristo no seu ministério terreno, a igreja, mas ela foi a eclésia, né? Mas ela foi consagrada, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, né? E com o batismo no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ali a igreja, ela foi inaugurada de uma forma marcante e maravilhosa, né? Trazendo um grande avivamento. E logo ali, após a sua inauguração, né, começaram a aparecer os primeiros sinais, né, que evidenciavam que um verdadeiro e grande avivamento, um poderoso avivamento, havia chegado para a igreja, né? E aí a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos alguns desses sinais, né, que se manifestaram, que evidenciavam esse grande avivamento que havia chegado na igreja. O primeiro sinal, logo quando recebe o batismo no Espírito Santo, Pedro, que a gente vai estudar até na próxima lição, faz ali um discurso onde houve ali uma conversão de muitas pessoas, né? Está lá em Atos, no capítulo 2, versículo 41, onde diz que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então a gente vê aqui o fruto do avivamento produzido pelo batismo no Espírito Santo, né? O fruto foi justamente esse aumento extraordinário do número de cristãos, né? Então o avivamento de Pentecostes, ele trouxe aí inicialmente, né, os batismos, né, e também as conversões no meio da igreja. Outro sinal do avivamento trazido pelo batismo no Espírito Santo era a perseverança na doutrina e na comunhão, né, e também na oração, como está lá no versículo 42. Né, na continuidade do capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Então, a igreja, ela perseverava nisso aí. Isso era o segredo para a igreja no tempo dos apóstolos e é também o segredo para a igreja em todos os tempos. É perseverar aí nesses três pilares, né? A doutrina, a comunhão e a oração. E como foi um movimento de grande impacto inicial, e todo movimento que ele tem
esse grande impacto inicial ele tende a se acabar aí diminuindo, né? Já que ele teve um boom gigante, né? Geralmente ele vai diminuindo. Mas na igreja isso não ocorreu. Por que não ocorreu? Porque eles perseveravam. Porque houve a perseverança. Então, para que o avivamento ele tenha continuidade, é necessário que haja a perseverança. E a perseverança aí nessas características, né? Que é a doutrina, a comunhão e também a oração. Sem esses três pilares, um avivamento ele não é verdadeiro. É apenas um movimento ocasional. Muitos aí procuram, vou participar aqui da semana de avivamento. Mas não se baseia na doutrina, na comunhão e na oração. Se não se baseia nisso, é apenas um movimento qualquer. E isso não é avivamento espiritual. Outro ponto também aqui no versículo 43, nós vemos sinal do avivamento produzido pelo Espírito Santo é o temor de Deus e as maravilhas que eram operadas. Versículo 43 diz: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja que temor é diferente de medo. O temor, ele é na verdade o respeito, a reverência pela santidade de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, é reverenciá-lo pelo que ele é. Infelizmente isso falta em muitas igrejas. É indispensável que haja o temor a Deus para que os sinais, para que as maravilhas elas possam ocorrer no meio da igreja. E muitos não têm compreendido o que é a santidade de Deus e por isso não têm respeitado e reverenciado o que o Senhor é. E outro ponto também que nós vemos aqui, outro sinal, né, até porque esses três primeiros eles falam da parte espiritual, esse outro é da parte social, que é o cuidado com a assistência aos irmãos carentes. E aí no versículo 44 e 45 diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Então veja que aqui, né, os apóstolos eles perceberam que muitas pessoas que estavam ali eram carentes, eram pessoas necessitadas, tinham necessidades humanas, não só necessidades espirituais a serem atendidas, necessidades também físicas a serem ali atendidas. E eles não podiam negligenciar isso daí. Então eles tinham que atender também a essas necessidades, tinham que prestar essa assistência social. E a assistência social, ela é um dever da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vale ressaltar aqui, né, muitos socialistas que querem entender da palavra de Deus, querem fazer uso da palavra de Deus para o seu bem próprio, né? Querem usar esses versículos. Isso daqui nada tem a ver com socialismo, com marxismo cultural, isso nada tem a ver, né? Esse fenômeno que tem entrado cada vez mais dentro das igrejas, né? E isso nada tem a ver. Até porque esses socialistas, esses marxistas aí, nem acreditam em Deus nem na palavra de Deus, certo? Então quando alguém chegar para você, meu irmão, falando a respeito dessa questão, não, porque tá vendo aqui, ó, a Bíblia ela é socialista, né? Rejeita esse tipo de coisa, né? Esse pessoal não acredita em Deus nem na palavra do Senhor, né? E além de usarem esse versículo aqui, querem fazer as coisas de forma compulsória. Totalmente diferente do que acontecia aqui na igreja. Os irmãos, eles davam aquilo que queriam dar de forma voluntária, com alegria. Não era nada forçado, não. Mas a gente vê aqui no capítulo 4, os versículos 32 ao 35, diz, ó: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então aqui a gente vê que era, né, esse era o sistema utilizado ali
na igreja primitiva e que era para atender necessidades dos irmãos. A gente sabe muito bem que esses sistemas aí socialistas que estão sendo colocados aí no mundo, né, a gente vê que, na verdade, as pessoas elas não têm as suas necessidades atendidas, não. Elas passam por necessidades. Ao invés de ter suas necessidades atendidas, elas são forçadas a dar para o Estado tudo o que elas têm e, em troca, elas não têm as suas necessidades atendidas. Aqui, cada um dava conforme queria, libertamente, né? Quem não quisesse se desfazer das suas propriedades também não se desfazia. Continuava ali com as suas propriedades. Não era obrigado a vender para dar para a igreja, não. Viu? Isso não era obrigado a vender para dar para a igreja. Era de forma voluntária. Quem quisesse vender e vendia e dava. Quem não quisesse permanecia com as suas propriedades. Como foi o caso de Ananias e Safira. E ali Pedro perguntou, né? Não era melhor você ter vendido e guardado para você o dinheiro, que ia ser seu? Ou seja, ele não estava obrigando ele a dar aquele dinheiro ali, que ele guardou uma parte, né, mentindo ali para os apóstolos. Então a gente vê que ninguém era obrigado a vender e dar ali as suas propriedades para a igreja. Fazia isso quem quisesse, de forma voluntária e com alegria, sabendo que aquilo ali iria realmente ser destinado para quem estava necessitando, para quem estava precisando. Totalmente diferente do que a gente vê hoje aí, né, nesses sistemas socialistas, né, onde impera o marxismo cultural. E a gente vê que aí, né, então tinha que se atender essa demanda, né, essa assistência social, e para auxiliar os apóstolos, para que eles pudessem se dedicar à palavra e à oração, eles separaram ali os diáconos, que eram homens cheios do Espírito, para que pudessem ajudá-los ali, né, na ação social em prol dos necessitados. Como a gente vê aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículos 1 ao 7, né, a escolha, a instituição ali dos diáconos, né, que eram pessoas que ajudavam a servir ali aos necessitados. Só que aí, aqui vale a gente ressaltar, né, que a igreja ela precisa tomar um cuidado com essa assistência social, né? Porque infelizmente muitas pessoas aparecem, às vezes aí em nosso meio, se aproveitando, né, da bondade, do amor cristão e tentando usar isso daí uma forma de sair ganhando da igreja, né? E aí pedem uma vez aqui, depois vem pede de novo e fica repetindo aquilo ali. Às vezes nem para a igreja vai, eu mesmo já presenciei isso daí. Pessoas que nem para a igreja iam, só iam para a igreja para pedir. Só iam para a igreja atrás de alguma coisa. E muitas das vezes para gastar em algo que não glorifica o nome do Senhor. Então deve-se haver um cuidado muito grande com relação a isso. Não que a igreja ela não possa ajudar quem não faz parte da igreja, veja bem. Não que a igreja não possa fazer isso. Claro que primeiramente devemos ajudar quem está ali no nosso meio. Né? Então os dízimos, as ofertas, as contribuições dos irmãos servem também para essa assistência social. E nós devemos ajudar as pessoas que estão em nosso meio. Se não há ninguém em nosso meio necessitando, glória a Deus por isso. Então vamos ajudar quem está lá fora. Mas devemos fazer isso com sabedoria, com muito cuidado. Faz lá uma agenda, coloca lá o nome da pessoa, vê quando foi que contribuiu, porque muitas vezes a pessoa dá e depois esquece para quem deu. E aí quando vai, dá de novo e aquela pessoa fica se aproveitando daquilo ali. Então veja, muitas vezes é melhor a igreja, como tem muitos projetos sociais por aí, ajudar os irmãos a conquistarem também o seu pão. Ao invés de dar só o pão, oferta um curso ali para o irmão, para que ele possa aprender também ali a conquistar as suas coisas. E isso é algo salutar, isso é algo louvável. Realmente existem pessoas que não conseguem, né, produzir o seu sustento. E as pessoas elas precisam ter as suas necessidades atendidas. Mas outras que são jovens, que conseguem trabalhar, que conseguem ir atrás do seu pão, essas pessoas a gente tem que ajudá-las a colocá-las no caminho correto para que elas possam fazer isso daí e conseguir, né, conquistar ali o seu espaço, o seu pão no dia a dia, né? Então a igreja tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que falar a respeito disso daqui, porque é algo que acontece, né?
de forma aí, contínua, né, na igreja, pessoas que aparecem, infelizmente isso acontece, pessoas que aparecem para se aproveitar, né, dessa bondade, desse amor da igreja, e isso não é algo que deve acontecer, né? A gente deve tomar muito cuidado com isso daí. Então a gente vê que a igreja, aqui em Atos, né, eu deixo bem claro isso daqui no ponto 2 do tópico 2, ela mostra, né, um forte compromisso aí nas duas esferas, na esfera espiritual, né, na palavra e na oração, e também na esfera social, né, com a comunhão, suprindo as necessidades, as carências daqueles que precisam, né? Então a igreja ela deve atuar, ela atuou ali na igreja primitiva, né, em Atos dos Apóstolos, e deve também atuar na igreja de hoje nessas duas esferas, a esfera espiritual e a esfera social. O tópico 3, o ministério ungido para os dias atuais, né? Então a gente vê que, infelizmente, né, muitas igrejas, muitos ministérios hoje em dia estão aí sendo criados, espalhados aí pelo mundo, e na verdade o que a gente vê é a falta da unção do Espírito Santo, é a falta do poder de Deus no meio do povo, né? E isso se dá aí, como a gente já falou, pela negligência do batismo no Espírito Santo, pessoas que não acreditam na validade ou na atualidade do batismo no Espírito Santo. A gente vê também a falta de doutrina, né, da sã doutrina, né, da doutrina correta, porque muitos vêm aí com as doutrinas aí erradas, né, doutrinas que não estão de acordo com a palavra. A doutrina é a palavra de Deus. Então, quando há um culto de doutrina, né, o irmão ele deve se preparar, o dirigente, para pregar a palavra de Deus. O culto de doutrina não é para falar de outra coisa senão da palavra de Deus. Então, infelizmente, o que a gente tem visto é a falta de pregação da palavra de Deus, é a falta da doutrina da palavra de Deus. Para que a igreja ela possa crescer sadia, para que a igreja ela possa crescer com o poder de Deus, deve haver a pregação da palavra, deve haver ali a doutrina do Senhor. E outra coisa também que a gente tem visto é a falta de temor do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas não têm ali reverenciado a santidade do Senhor. Muitas pessoas perderam o temor do Senhor. Não tem mais respeito pela presença de Deus. E fazem todo tipo de coisa dentro da igreja. Veja, não estou falando só lá fora. Fora é errado, assim como dentro. Mas dentro da igreja, no meio dos irmãos, tem agido de forma imprudente, não mostrando temor ao Senhor. E isso muitas vezes parte da liderança da igreja. E isso tem feito com que muitas igrejas, muitos ministérios, não tenha a unção do Espírito Santo, não tenha a presença do Espírito Santo. Então o ministério ungido, né, como ele diz aqui para os dias atuais, ele deve ser aquele que ensina sobre o poder sobrenatural de Deus, sobre o poder do Espírito Santo de Deus, sobre a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, e ensinar a buscá-los no dia a dia. Devemos buscar os dons espirituais da parte de Deus, devemos buscar o batismo no Espírito Santo para ser revestido de poder e executar a grande comissão da qual nós fazemos parte com primazia. E aqui, como ele diz, para que haja um ministério ungido nos dias atuais, é necessário ter a unção do Espírito Santo. E tendo a unção do Espírito Santo, os sinais vão seguir, como está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Os sinais, né? Estes sinais seguirão aos que crerem. E aqui a gente vê que também é necessário ter a autenticação de Deus para que o ministério seja ungido. Veja, a gente se prepara, a gente busca conhecimento, a gente busca aprender a respeito de Deus para pregar a palavra de Deus. Mas se Deus não confirmar, se Deus não autenticar, de nada adianta. Então é necessário buscar a presença de Deus para que Deus possa autenticar o nosso ministério. O ministério ungido, ele tem que ser autenticado por Deus. Os sinais que creem devem ser confirmados pelo Senhor. Como está lá em Marcos capítulo 16, versículo 20, né? Onde diz, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram.
Então veja, como Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Então é necessário que os frutos eles sejam mostrados, para que as pessoas vejam os frutos e possam dizer que aí sim é um ministério ungido por Deus, autenticado por Deus. Também o ministério ungido, ele glorifica a Cristo, ele não glorifica a homem. Infelizmente, muitos têm buscado aí, feito suas igrejas, abrido seus ministérios, buscando glória pessoal, buscando glória para si. Mas para que o ministério seja ungido pelo Espírito Santo, para que ele seja bem sucedido, é necessário que o centro seja Cristo. É necessário que a glória seja somente para Cristo. Como Paulo diz lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo nós devemos fazer, objetivando a glória do Senhor. Então, para ter um ministério ungido nos dias de hoje, é necessário ter a unção do Espírito Santo, falar a respeito do batismo, falar a respeito dos dons, buscar isso daí incessantemente, para ter os sinais e maravilhas no nosso meio. É necessário ter a autenticação de Deus, que Deus ele venha confirmar o nosso ministério, e é necessário glorificar ao Senhor Jesus. Então, aqui na conclusão, o autor diz: a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. Não podemos deixar de falar a respeito disso. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Devemos então buscar ter essa unção nas nossas vidas. Na próxima lição, a lição 6, estaremos estudando a lição que tem o avivamento no ministério de Pedro, dando continuidade justamente aqui na igreja primitiva, o Espírito Santo atuando ali na igreja primitiva. O avivamento espiritual é o avivamento produzido por Deus por meio do Espírito Santo. Então acredito que se vocês ficaram conosco até este momento, vocês têm gostado desse vídeo, peço então que curtam ele, peço que compartilhem também com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos, para que sejam também edificados na palavra do Senhor. E não se esqueçam, neste domingo, participem da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.